Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Maravilha! Professor Tavares aparecendo de novo na sua telinha. Desta vez para apresentar o 9º episódio da série Python, aqui na Velta Tech. Desta vez, meu povo, nós iremos estudar as variáveis booleanas e as condições de tomadas de decisões. Ou seja, nós iremos falar um pouquinho sobre as estruturas condicionais. Se você não se inscreveu ainda, demorando demais para se inscrever, tá certo? Deixa seu like, ative aí o sininho para receber as notificações e bora programar. Sejam todos bem-vindos ao 9º episódio da série Python, aqui na Velta Tech. Conforme foi anunciado, nós iremos falar sobre as variáveis booleanas. Professor Tavares, o que são variáveis booleanas? Variáveis booleanas, como diria minha mãezinha, não tem o meio termo. Ou é aquilo ou não é. Seria mais ou menos assim. As variáveis booleanas elas vão responder ou uma situação que é verdadeiro e satisfaz a situação, ou simplesmente ela vai responder uma situação onde não satisfaz a condição. É bem simples de entender esse caso aí das variáveis booleanas. Vou pegar um exemplinho aqui, ó. Se você imaginar lá no Shell ou no idle, já no interpretador Python, ele vai perguntar para você o seguinte, ó: 5 é igual a 5? Lembrando que quando recebe dois sinais igual, nós estamos falando exatamente igual. Quando você recebe apenas um sinal de igual, a gente não vai dizer que 5 é igual a 5. Nós vamos dizer que um sinal de igual apenas recebe. E dois sinais de igual, aí sim, nós temos a condição de igualdade na matemática. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Olha o que acontece. Bem, 5 é igual a 6? Não, 5 nunca será igual a 6. Então, a primeira situação, nós temos uma situação verdadeira. Já a segunda situação, nós temos uma condição falsa. Vamos dar uma olhadinha na matemática, como é que funciona? Provavelmente você deve ter estudado muito essa questão dos conjuntos aí. E não é à toa. Se hoje você que está me assistindo é aluno de Ciências da Computação, aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Software, ou até mesmo um aluno que é do curso técnico aí de processamento de dados, um curso técnico de mecatrônica, um curso técnico que envolva aí processamento de dados, você deve ter estudado muito essa questão de matemática aqui. Então vamos só dar uma lembrada de como trabalha com esses conjuntos aí. Nós temos aí o conjunto A, que estão os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E nós temos aí também o conjunto B e o conjunto B 4, 5, 6, 7 e 8. Bem, e aí eu tenho certeza que você deve estar lembrando nesse momento de inúmeros e inúmeros exercícios que você fez, inclusive operações com conjuntos, tá? Se liga numa coisa aí, ó. A pergunta é a seguinte, ó: o elemento 3, ele pertence ao conjunto A? Sim, ó. O elemento 3 está dentro do conjunto A. Então, a resposta é uma só, é verdadeiro. Tá? Levando para uma álgebra booleana, né, a grosso modo, é verdadeiro, só tem uma resposta. Agora, se liga numa segunda situação. Na segunda situação, nós temos aqui ó, o número 1. E ele pergunta: o número 1 pertence ao conjunto B? O conjunto B são esses elementos aqui, olha. Você deve lembrar que aqui é por enumeração, aqui é por diagrama de Venn, tal, aquela coisa toda que você deve ter se lembrado aí nesse momento. O elemento 1 pertence ao conjunto B? Não, ele não pertence. Então, só tem uma resposta. É falso. Tá? Não existe um meio termo aí. Vamos dar uma olhadinha no Python, vamos dar uma olhadinha na lógica de programação, como que funciona. As estruturas condicionais nada mais é do que são condições onde o programador, né, o desenvolvedor do código, ele vai criar uma situação onde, se a resposta for verdadeira, vai partir para um lado do código sem executar o outro lado, e vice-versa, né? Caso uma situação seja falsa,
o que vai acontecer? O código será executado para o lado do falso e o lado verdadeiro deixa de ser executado. Nossa, professor Tavares, ficou muito confuso. Confere comigo no desenho. Nós temos aí o desenho, tá? De um diagrama, né? Onde você, aliás, um diagrama não, de um fluxograma. E o fluxograma ele começa aqui como início. Ele tem lá uma variável chamada idade. E veja que dentro do losango, ele sempre aquela questão da comutação. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou satisfaz a situação ou não. Então olha só. E aí ele criou uma seguinte condição. Se a idade for menor que 18, o que vai acontecer? Que for verdadeira, ele vai descer aqui, ó. E vai executar este lado do algoritmo aqui. Então a pessoa é menor de idade. Caso a pessoa tenha idade maior que 18 anos, não vai aparecer esse lado, não será executado esse lado do código, e sim o outro lado do código. E aí talvez você esteja pensando assim, mas professor Tavares, nós temos 3 condições aí. Ou a pessoa tem uma idade inferior a 18, ou a pessoa tem uma idade acima de 18, ou ainda tem exatos 18 anos. Eu sei que talvez você tenha pensado isso. Mas aqui no fluxo, o que a gente está pensando? Foi criado da seguinte forma. Veja que a condição de igualdade não aparece aqui. Então essa a sua ideia, esse seu pensamento não rola para este caso aqui. Ou a pessoa tem menos que 18, ou a pessoa tem 18 para mais. Tranquilo? Pensando nisso, eu vou levar você e vou convidar você para ir lá no Shell, no interpretador Python, para a gente fazer um código muito parecido com esse aí. Estou esperando você lá. Chegando aqui no ambiente Python, no interpretador Shell, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar nome nesse arquivo. Então, nós vamos abrir um novo arquivo. E nesse novo arquivo, nós vamos salvar como. Nesse salvar como, nós vamos colocar estruturas condicionais.py. Aí, prontinho, tá valendo. Bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aí algumas variáveis. Essas variáveis elas serão do tipo string, serão do tipo int e terão também do tipo booleano. Então vou criar uma variável e essa variável é do tipo string, né? str. E aí nós vamos pedir para uma pessoa digitar. Então, input, estamos entrando com a função input. Se você está chegando agora aqui na Veldotech, eu vou deixar aqui em cima no card para você o link de toda a série do Python. Esse assunto a gente já conversou em vídeos anteriores aí. Então, abrir, informe o seu nome, vou dar um espacinho para a pessoa poder digitar aqui, ó. Fechei. Vou criar agora uma segunda variável chamada de b. E esse b é do tipo inteiro, por a questão da idade. Então, int de inteiro, input, porque nós estamos entrando com o dado no shell. E aqui eu vou pedir para a pessoa informar sua idade. Também vou deixar um espacinho para a pessoa poder digitar. Fecho. Muito bem, agora que vem a condição, né? A condição de estrutura, que é o if e o else. Então, if, pode reparar que ele mudou de cor, e o if é a seguinte coisa: se a variável idade for maior ou igual a 18, e aqui que é o pulo do gato, você não pode esquecer de colocar esses 2 pontos depois do 18, senão vai dar um erro e você vai se matar de procurar onde está o erro, e às vezes são esses 2 pontos que acaba atrapalhando tudo. Então, colocando 2 pontos, eu vou dizer o seguinte, ó: se a idade for maior ou igual a 18, o que precisa aparecer na tela? Vai precisar a função print, né, de imprimir. Vou deixar aqui em cima no card também a lista
dos vídeos anteriores. A gente já falou sobre a função print em vídeos anteriores aí também, tá? Então, nós vamos dizer o seguinte, ó. Vou abrir e fechar as chaves, porque a gente vai imprimir no ponto format. Nós vamos escrever o seguinte, ó. Você é maior de idade, maior de idade. E aí, para deixar legal, pode dirigir. Fecho aspas. Como tenho as chaves aqui, ó, eu vou colocar ponto format. Se você está chegando agora na Veltatech, tem uma aula especificamente sobre função print e o comando format. Só você voltar aí. E aqui eu vou colocar a variável A, porque é a string. Fechei e fechei. Bom, e aí você vai falar o seguinte, né? Você vai dizer, mas se for menor, bacana. Então, o if é a condição verdadeira e nós vamos digitar a função falsa, else. E o else a gente precisa escrever nada, porque ela já é a negação, né? A única coisa que você precisa lembrar é que você precisa colocar os dois pontos aí. Talvez se você tenha experiência com uma outra lógica de programação, toma cuidado, porque às vezes é ponto e vírgula, às vezes é só vírgula. Então, toma cuidado aí, tá? Aqui no Python são dois pontos. A maior parte das linguagens por aí são dois pontos. Então, pode reparar que depois que a gente coloca dois pontos, o print ele sempre avança um pouquinho. Isso chama-se indentação, tá? Pode reparar que depois que a gente digitou os dois pontos, ó, ele automaticamente ele vem para a linha de baixo ali, ó, ele vem indentado. O que significa isso? A linha de cima, quanto mais próximo à margem, é a linha importante, é a linha mais importante. E a linha de baixo é apenas um comando que está respeitando a linha de cima. Então chama-se indentação. Bom, ou a pessoa é maior de 18 ou menor de 18. Vamos imprimir isso. Ó. Função print. Toda a função ela é seguida de abre e fecha parênteses. Então nós vamos escrever o comando lá dentro, né? a string lá dentro, que é o nome da pessoa. Você é menor de idade, vírgula. Não pode dirigir. Fecho aspas, ponho um ponto e invoco o comando format. E fica igual. Ó. Aqui no caso é a variável A. Muito bem. Vamos ver se deu certo? F5. E ele aparece, ó, informe seu nome. Meu nome é Tavares. Informe a sua idade. Tenho certeza que você acertou a minha idade aí, né? Eu tenho 32 anos de experiência. Tô brincando. Tenho 48 anos. Muito bem vividos. E aí, olha que ele aparece como a resposta que o Shell dá para mim, ó. Tavares, você é maior de idade. Pode dirigir. Então, o lado da negação, né, que foi o else, não apareceu para mim nesse código. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar com outro nome, com outra idade, e vou pedir para que o código execute o outro lado do algoritmo. Então, F5. Vamos de novo lá. Vou dizer que meu nome é Luiz. E vou dizer que eu tenho 16 anos. Olha que vai aparecer para mim. A idade. Vamos ver o que aconteceu. Maior igual else. Ah, aqui ó. O problema está aqui ó. Você. Tá escrito errado aqui ó. Você. Ah, e aqui também ó. Format. Agora sim, hein? Opa. Então,
vamos ver o que está acontecendo. Vou dizer que meu nome é Luiz, e eu tenho 16 anos, só que não. Olha o que vai aparecer para mim, ó. Ô Luiz, você é menor de idade, portanto não pode dirigir. Então, o que nós fizemos neste vídeo? Nós colocamos uma condição aonde, dependendo da resposta, ela vai satisfazer ou não, certo? Isso aí, valendo. Muito maneiro esse episódio 9 aí, fala aí. Demais, né? E para você que ficou comigo até agora, eu tenho uma fofoca para te contar. A Veltatech, nos próximos dias, estará lançando um e-book. Esse e-book está falando sobre Arduino, programação em C, montagem com kit de robótica. Cara, é uma coisa sensacional. Não deixa de seguir a Veltatech, não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram. Lá você vai encontrar o link para você poder comprar, para você poder adquirir e levar para sua casa aí esse e-book. Tá certo? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora e a gente se vê por aí.